Shalom, shalom, amados irmãos e irmãs. Que a paz e a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, Yahuwah Tsevaot, seja com todos vocês, meus irmãos. Em nome do seu ungido e amado Filho, do nosso Salvador, Yahushua, o Messias. Amém. É verdade, assim seja. Irmãos, vamos dar damos sequência hoje. Farei a parte 2 do estudo do livro de João, no capítulo 5. Daremos sequência do verso 16 ao verso 47. Então peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, as Sagradas Escrituras, a Palavra do Pai, o maná dos céus, o pão da vida, aleluia, que nos edifica, que nos alimenta. Amém, aleluia. Então, irmãos, prestem muita atenção ao que será falado. Irei compartilhar com vocês o entendimento que o Pai tem me dado através do Espírito Santo. Aleluia, que nos foi concedido por herança através do sacrifício do nosso Mashiach Yahushua. Então vou compartilhar com vocês, tá bom? Retenham o que for bom, meditem, orem ao Pai, peçam entendimento, sabedoria, tá bom? E o Espírito vos revelará toda a verdade, toda boa, agradável e vontade do Pai. Amém. Então, irmãos, vamos começar? Verso 16, capítulo 5. Por essa razão, os judeus perseguiam Yahushua e tentavam matá-lo. Por quê? Porque Yahushua, nosso Messias, tinha curado aquele homem enfermo que estava tentando entrar no tanque Betesda, ok? Próximo à porta das ovelhas. E aquele dia era sábado. Então diz aqui no verso 16, por essa razão, os judeus perseguiam a Yahushua, os religiosos perseguiam a Yahushua, a verdade, e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Como eu já havia dito, o sábado remete à lei, à antiga aliança, ok? Então, antes de darmos sequência, vamos tentar meditar nisso aqui um pouco. Abra aí no livro de Colossenses, capítulo 2, ok? No verso 16 ao 18. Bom, irmãos, Colossenses fica aqui logo após Filipenses. Capítulo 2, verso 16 ao 18. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. Então, a antiga aliança, o Antigo Testamento, Tanakh, é sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se no Messias, no Cordeiro. Então, a antiga aliança falava do Cordeiro, do que haveria de vir. Ou seja, a antiga aliança, que é o primeiro Adão, alma vivente, carne, era a sombra do que haveria de vir. O espiritual, o segundo Adão, o espírito vivificante. A eternidade, a antiga aliança perecível, nova aliança, eternidade. 18, do Colossenses 2. Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade, ser santo, ou culto a anjos, mensageiros, fundamentando-se
em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Como eu já falei em outros vídeos, quem revela as verdades, a verdade, é o Espírito do Pai, que é concedido para aqueles que crê nesta palavra, no Evangelho da graça de Yahweh, a saber, o Cordeiro Pascual, o sacrifício do Cordeiro Pascual, Yahushua HaMashiach. Aleluia. Então, irmãos, não sigam homens, não tenham preguiça, meditem na palavra, com toda humildade, orem ao Pai, que está nos céus, em nome do seu Filho, que Ele enviou para te salvar e me salvar. E peça a Ele sabedoria, em nome de Yahushua. E o Pai revelará a ti. Entende? E Yahushua é o nosso mestre, é o nosso bom pastor, é o único que deu a vida por todos nós. Amém? Então vamos dar sequência nesse entendimento aqui do sábado. Eu gostaria de dar uma esticada a mais. Abra aí Gênesis, capítulo 2, do verso 1 ao 3. O que é que a gente vê lá? Assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. No sétimo dia, Yahweh, o Criador, já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia, no sétimo dia, descansou Yahweh de todo o trabalho que havia realizado. Então, abençoou Yahweh o sétimo dia e o santificou, ou seja, o separou dos 6 dias. Porquanto nele descansou, depois de toda a obra que empreendera na criação. Pegou? Gênesis 2, do 1 ao 3. Agora abra em 2 Pedro, depois do livro de Tiago, 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 8. Contudo, amados, há um princípio, a gente acabou de ler o princípio, meditar, que não deveis esquecer, que para o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí no verso 9 diz aqui, o Criador não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, reconheçam que são pecadores e voltem ao primeiro amor. Aleluia. Então o dia para o Pai é 1000 anos, irmãos. Na antiga aliança, primeiro Adão, alma vivente, a lei, a palavra era cumprida, tentada pelo menos, porque ninguém cumpriu a lei fisicamente. Ou seja, para que o povo de Israel lembrasse, o separasse o dia de descanso, o Shabá, ok? Então, e naquele tempo não havia manipulação do calendário adâmico, hebraico. Era o original, sabíamos, vivíamos os dias corretos, sem paganismo, sem manipulação. Hoje nós vivemos a nova aliança. E hoje nós estamos mergulhados em paganismo, porque
o povo desobedeceu, sempre desobedeceu, e aí os pagãos foram tomando espaço, e por maldição, né, o povo teve que lidar com tudo isso. E assim os verdadeiros permanecem fiéis ao Pai. São as provações, né? Enfim, então o que eu quero dizer é, hoje o nosso calendário é um calendário gregoriano, pagão. O nome dos dias da semana e os nomes dos meses são referências a deuses pagãos da Grécia, da antiga Grécia, antiga Roma. Ok? Então é tudo pagão. E o sábado de hoje é pagão. O dia, entendeu? Não é o verdadeiro sábado. E de qualquer modo, nós hoje vivemos em espírito. E Yahushua, o segundo Adão, é espírito vivificante. Então, irmãos, o Shabat que o Pai quer que a gente separe, que santifique, é o descanso, é o milênio com o nosso Messias Yahushua. Porque se nenhum de nós cumprimos a lei, então isso significa que neste mundo caído aqui, não há descanso, o inimigo não descansa, é engano o tempo todo. A gente perceba quando você para pensar nas coisas terrenas, pagar conta, enfim, nessa escravidão sistemática, você não tem paz, não tem descanso, entende? Então o verdadeiro descanso é o sétimo dia, que quer dizer que é o quê? É o milênio, é o sétimo, é o milésimo, o sétimo milésimo ano. Ou seja, o Pai fez a terra em 6 dias, criou todas as coisas em 6 dias, em 6.000 anos. O reino dos céus está próximo, irmãos. Estamos próximos do milênio, do descanso em que o Mashiach, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que recebeu toda a autoridade, irá descer com cetro de ferro, fazer justiça e, separar os seus, aqueles que foram fiéis até o fim, nesta promessa, neste evangelho. Aleluia! E aí sim nós iremos descansar. Então, quem é nascido de novo, não separa um dia dessa semana, desse calendário pagão, para louvar, glorificar o nome do Eterno. Nós, nascidos de novo, glorificamos, louvamos, honramos, adoramos o nosso Deus todos os dias, em todos os instantes, em todas as nossas obras. Aleluia! Então a gente separa, santifica o Shabat, o milênio, a gente lembra do milênio e do Shabat todo dia. Aleluia! Vamos mastigar mais para derrubar essas ordenanças desses fariseus. Vamos lá. Abra agora em Mateus 22, do verso 34 ao 40. Pelo tempo aqui, eu acho que não sei se vai dar para terminar nesse vídeo não. Qualquer coisa a gente faz parte 3, tá bom? Abra aí Mateus 22. Mateus 22, verso 34. 22, verso 34 ao 40. Olha só, irmãos. Assim que os fariseus ouviram, que os religiosos ouviram que Yahushua havia deixado os saduceus, os políticos, sem palavras. Os políticos, eu não estou falando de profissão política, irmão. Estou falando dessas pessoas que são políticas, que usam de intelectualidade, esperteza, de comunicação, de letra, sabe? De jeitinho, enfim. Que são casos... Por isso que político mesmo, político, profissão, tem essa referência aí, político. Porque eles são, como diz no ditado popular, malandro. Não gosto muito de ditados populares, mas enfim, tem que ter discernimento. Então, político é tudo malandro, conversinha. Entendeu? Então, ouviram que Yahushua havia deixado os políticos saduceus. Esse é o meu entendimento, viu, irmãos? Retenham o que for bom. Se vocês não concordam, que assim seja, orem ao Pai e peçam entendimento. Sem palavras, deixaram os políticos sem palavras. Reuniram-se em conselho. E um deles, fariseus religiosos, juiz, olha só, eu só conheço um juiz.
o Todo-Poderoso, que está nos céus. Yahweh. Ele é a justiça. Então, mas os fariseus aqui, ó, e um deles, juiz, perito na lei, formulou uma questão para submeter o nosso Messias, Yahushua. A prova, olha a audácia, a ousadia, a rebeldia, a ignorância, a arrogância desses religiosos. Verso 36, mestre, olha a hipocrisia, olha a falsidade. Mas o mestre conhece, né, os corações, então ele já sabia. Qual é o maior mandamento da lei? Falando com Yahushua, a própria lei, a própria Torá. Aí no verso 37, asseverou-lhe Yahushua, amarás o Criador, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior mandamento. Ou seja, este maior mandamento aqui, que o Messias está falando na nova aliança, ele já resume os 4 primeiros mandamentos dos 10 mandamentos de lá de Êxodo 20. Amarás o teu Deus, não farás imagem, não darás falso testemunho, guardarás o sábado, e a gente acabou de falar tudo isso aqui agora. Então, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o maior e o primeiro mandamento, em primeiro lugar. Aí vem o segundo, semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então quando você se ama, você ama o próximo e você consequentemente está alegrando o coração do Pai. Então você está provando que você o ama. Porque quando a gente se ama, a gente alegra o Pai. Este é o segundo mandamento. A estes 2 mandamentos, presta atenção, a estes 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei, Torá e os profetas. Entendeu, meus irmãos? Então, como diz Paulo nas cartas de Colossenses, não permita que nenhum homem, entendeu? Que nenhum homem venha colocar jugo sobre vocês. Que o Messias nos libertou. Então não permita que nenhum homem venha lhe escravizar novamente. Aqui, ó, 16, Colossenses 2,16. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Ninguém tem o direito. E no verso 18, não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Então hoje a gente tem que ter muito cuidado, irmãos. Você quer assistir um vídeo de algum líder religioso ou influenciador digital, do marketing digital, enfim, que tá bombando aí no YouTube, youtubers, ouça com os olhos da palavra, vigilante, não é? Ligado e retém o que é bom, mas não sigam homens. Não permita que ninguém seja árbitro de sua vida, entendeu? Não permita-se ser escravizado novamente. Tá entendendo, irmãos? Se vocês seguem homens, vocês estão desobedecendo. Nós estaremos desobedecendo a palavra do Pai, Yahushua HaMashiach, e consequente, iremos sofrer as consequências. Porque cego que segue cego também vai ser condenado, vai para o abismo. Então, recado está dado. Amém? Aleluia. Voltamos então ao nosso estudo agora. Ficou claro sobre lei, antiga aliança, Shabbat, as ordenanças, tá claro? Vamos deixar ainda mais? Vamos, irmãos, vamos. Que aí é bom que, se tiver qualquer dúvida, vocês compartilhem esse vídeo aí. Em nome de Yahushua, para a honra, para a glória e louvor do nosso Pai amado, Yahweh. E para os irmãos verdadeiros, as ovelhinhas do Pai, não sejam enganadas por esses fariseus e saduceus. Efésios 2, abre aí Efésios 2, depois do livro de Gálatas, antes do livro de Colossenses. Uma pedrada atrás da outra. No verso 11 ao 22, anota as passagens que eu estou dando para vocês, depois meditarem, tá bom?
Agora estamos em Efésios 2, o que Paulo falou para a igreja, a congregação de Efésio, a pessoas que seguiam o Messias, isso é a igreja. Então, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que, anteriormente, éreis gentios, por natureza, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Ou seja, os gentios, lembra daquele estudo que eu fiz de parte 1 ao parte 4? Falando do povo de Á, do povo preto, dos nossos ancestrais. Os gentios representavam quem? O povo branco, o povo da Europa, do norte, né? O povo que não conhecia o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, um povo pagão que adorava o sol, a lua, a árvore, as folhas, os animais, adoravam tudo, menos o Criador dos céus e da terra. Esse é o povo gentio, né? Que hoje, na nova aliança, em espírito, representa todas as pessoas que não têm uma vida em comunhão com o Pai, que não leem a palavra, não meditam na palavra, não creem na palavra, não buscam a palavra, não buscam o Criador. Então esses é o gentio, entendeu? Então, anteriormente, lembrai-vos que anteriormente, quando você, né, quando os gentios, eram gentios por natureza, quando éramos gentios por natureza, vivíamos no mundo, ok? No engano, na mentira. Chamados incircuncisão, ou seja, que não tinha novo nascimento, que não conhecia o Evangelho, a palavra de Yahweh, a Torá e a palavra, o Evangelho. Pelos que se chamam circuncisão, ou seja, por esses religiosos, né, que olhavam, que liam a palavra tal, e aí falavam, mas gentio, não sabe de nada. Né? Isso é muito mais forte nos fariseus, né? Nos religiosos, vamos dizer assim, do judaísmo, por exemplo, entendeu? Enfim, tem um nome aqui que eu esqueci agora. Se eu lembrar, eu falo. Feito no corpo por mãos humanas, ou seja, os presos à letra, a antiga aliança, que não tem a revelação do Espírito, porque não crê no Mashiach, não crê no Evangelho da Graça, entendeu? Então vamos lá para o verso 12. Estáveis naquela época sem o Messias, sem a revelação, ou seja, quando vivíamos no mundo não tínhamos a revelação do Espírito porque não seguíamos o Messias, não seguíamos o Evangelho da Graça, não buscávamos, não tínhamos nascido de novo. Então estáveis naquela época sem o Messias, separados da comunidade de Israel, né? Porque Israel antigamente, né, é o povo de Á, nossos ancestrais, como eu citei. Hoje, Israel representa o crente, o verdadeiro adorador, aquele que busca. Então, quando vivíamos no mundo, estávamos separados da comunidade de Israel. Estranhos às alianças da promessa do Pai Yahweh. Sem esperança, vivendo ao léu, acreditando que a vida é isso aqui, que eu tô ficando velho, vou morrer. Ou seja, vivendo até as coisas terrenas, perecíveis, sem esperança e sem o Criador no mundo. Vivíamos ao léu, acreditando em tudo aí que assistia aos filmes, sem entender as mensagens subliminares, as mensagens preditivas desse sistema maligno da serpente, por aí vai. Adorando ídolos, artistas, políticos, né, atletas, aquela loucura, essas abominações aí, irmãos, que vocês estão entendendo. Verso 13. Todavia, agora, em Yahushua HaMashiach, em verdade, em justiça, em espírito, vós que antes estavais distantes, fostes aproximados mediante o sangue do Cordeiro. Então agora que a gente crê no Evangelho, em Yahushua HaMashiach, no Evangelho da Graça, nós nos aproximamos do Criador e da promessa do Pai, pelo sacrifício do Cordeiro, pelo sangue que nos regenerou, nos lavou, irmão. Então tirou toda a ignorância, né? Porquanto Ele é a nossa paz, Yahushua HaMashiach, a graça do Pai Yahweh, o sacrifício, o favor imerecido. O Pai enviou seu próprio Filho para nos salvar, a gente nem merecia. Mas hoje, nesse sangue do Mashiach, do Cordeiro, a gente é regenerado, a gente
A gente nasce de novo, somos novas criaturas. Então é Ele que é a nossa paz. De ambos os povos fez um só. Então do povo de Israel, na antiga aliança, o povo preto uniu aos gentios, aos pagãos que começaram a crer no Deus de Israel. Hoje, na nova aliança, em espírito, o povo que estava no mundo, é unido hoje com quem vinha lendo, meditando e seguindo a palavra do Pai. Então hoje nós somos um povo só, independente de raça, de cor, de etnia, de país, de continente, de estado, de cidade. Somos um povo só. Aleluia! O Cordeiro uniu, veio para salvar toda a humanidade. Israel e os gentios. Né? Tem um estudo aí que eu ainda vou me aprofundar. Yahudá, os Yahudim e Efraim. Né? A casa de Yahudá e de Efraim. Enfim, Israel e os gentios. Uniu todo mundo. Todos nós somos um em Yahusha. Aleluia! E derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade. Você vê aí os religiosos como fazem, né? Vixe, aí, ó, do mundo, misericórdia. Tá repreendido, tá amarrado. Esse não é meus irmãos, não. Cheio de preconceito. Né? Os judeus mesmo, do judaísmo. Esses aí, que se fazem, né, de judeus, de verdadeiros Yahudi, sinagoga de Satanás. Não, nós somos um povo diferente, separado. Nós somos... Não tem a revelação do Espírito. Entende? Sinagoga de Satanás, enfim. Então, o Messias em seu corpo, Cordeiro, ele desfez toda a inimizade. Ou seja, anulou, Efésios 2, verso 15. Anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenança. Anulou o Cordeiro Yahusha. Anulou. 2 mandamentos, não sou eu que estou falando. Tá aqui, ó. Você vê que todo estudo aqui meu é referente na palavra, meu irmão. É palavra. Anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois povos, gentios e Israel, um novo ser humano, aleluia, que hoje vive em espírito e verdade. Os verdadeiros adoradores irão me adorar, o Pai falando, né? Em espírito e verdade. Um novo ser humano, realizando assim a paz entre todos. E reconciliar o Criador Yahuwah com Yahuwah os dois em um só corpo, a igreja, pelo ato no madeiro, na cruz, o sacrifício do Cordeiro, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Então nós somos um corpo só. Então temos que amar o nosso próximo. Lembra do segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então se ame o seu próximo, que você vai estar provando que você ama o Criador, que ele é prioridade na sua vida. E aí você vai cumprir toda a lei, a Torá e os profetas. Aleluia! Louvado seja Yahuwah! Caia por terra todo engano, toda escravidão da religião. Verso 17, capítulo 2 de Efésios. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estavais longe no mundo, enganado, seguindo líderes religiosos aí, aos religiosos que estavam ainda enganados. Da mesma forma, para os que estavam perto. Aí, ó, aqui, ó. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estavais longe, vivendo no mundo, sendo enganado pelo mundo, as coisas do mundo. E da mesma forma, para os que estavam perto, buscando, lendo a palavra e ainda não tinham as revelações, enfim, né? O povo de Israel que estava desobedecendo a lei, entende? Pois por meio dele, de Yahusha, do Cordeiro, tanto nós como vós, ou seja, Paulo, que veio de Israel, da tribo de Benjamim, israelita, tanto nós como vós, gentios. Então Paulo pregava para os gentios, povo europeu. Aleluia. Temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Temos acesso direto ao Pai pelo Filho dele, Yahusha, o Messias, o Cordeiro, pelo só Espírito, que é Espírito vivificante, segundo Adão.
Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois cidadãos dos santos separados. Lembra do povo que foi separado do Egito? Santos separados de Yahweh. E membros da família de Yahweh. Então nós somos um corpo só. Israel e Gentio, um corpo só. A igreja, hoje somos a igreja. A congregação é um só corpo. Então somos membros da família de Yahweh. Em nome de Yahusha, do filho, do primogênito. Então hoje nós somos adotados e chamamos o Criador de Pai. Todos os povos. Engulam, mestres da lei, hipócritas, malditos, fariseus. Engulam a verdade. Ó, é amargo, mas engole, que vai suprir, vai nutrir, vai te abençoar. Então, edificado sobre o fundamento, a pedra angular, aleluia, dos apóstolos e dos profetas, porque os profetas falavam de Yahusha e os apóstolos deram sequência na nova aliança, os ministros do Evangelho da Graça. Então, o fundamento dos profetas da antiga aliança e dos apóstolos da nova aliança é Yahusha, o Messias, a pedra angular que uniu as duas casas dos povos. Sendo o próprio Messias e Yahusha a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, a igreja, a congregação, bem ajustado, cresce para ser um templo separado no Criador Yahweh, no qual também